13 de agosto de 1943. No Pentágono, entre pilhas de papéis e mapas, um general rabiscou ao lado de um pedido brasileiro: dor de cabeça adicional. Quem fez a nota foi George Catlett Marshall. Quem fazia o pedido era o Brasil. Aquela frase seca e subestimadora atravessou oceanos e chegou como trovoada às pequenas cidades do interior. O país queria mandar homens para lutar na Europa. Muito além das salas de comando, em casas de madeira com teto de zinco, o chamado tinha rosto, olhos, mãos calejadas, cartas e promessas costuradas com linha de esperança. Ela, personagem ficcional inspirada em cartas de pracinhas e relatos familiares, guardava uma caixa metálica no armário da cozinha. Nela havia moedas de 2 eras, um pedaço de tecido que lembrava a última camisa dele e uma única carta com o selo gasto. Seu nome era Isabel. Não é documentação oficial, é um compósito. Uma mulher que representa as milhares que esperaram, que costuraram, que colocaram o jantar na mesa enquanto o mundo pegava fogo do outro lado. Isabel recebeu, antes do embarque, a primeira carta que chegou pelo correio militar. Era um envelope que cheirava a óleo e a mar. Minha Isa, aqui o tempo tem outro gosto. Vou embora com a imagem do seu rosto. Se o mundo for menos do que imagino, que pelo menos volte sua lembrança. J. No fundo, essa história começa pela intersecção do íntimo e do institucional. A decisão tomada em Washington, a dúvida daqueles que liam mapas, e as meninas de cidades como a de Isabel, que dobravam lençóis e deixavam cadeiras vazias à mesa. Entre as razões geopolíticas e a retórica de prestígio estavam as vidas reais que se alinharam para partir. Getúlio Vargas aprovou o envio, Mascarenhas de Moraes recebeu a missão de formar e liderar a Força Expedicionária Brasileira. O Brasil queria mostrar que existia mais do que estereótipos nos jornais estrangeiros. Queria também honrar compromissos diplomáticos. Mas para muitos aliados, a ideia de pracinhas brasileiras na Itália era uma curiosidade ambígua, um símbolo mais político do que militar, um experimento, uma incógnita. Do outro lado, entre o ferro e o cheiro de graxa, homens de regiões distintas, nordestinos, sulistas, negros e brancos, filhos da cidade e do sertão, foram reunidos sob o mesmo uniforme. A seleção aconteceu rápido, o treinamento foi acelerado, equipamentos americanos chegaram e a luta era não apenas contra o inimigo, mas contra o tempo e contra a percepção alheia. Havia ainda uma outra batalha, silenciosa, provar que a mistura de raças e regiões que era o Brasil podia se transformar em força organizada no campo de batalha. Enquanto isso, em Washington anotavam-se preocupações. Em Roma, subestimavam-se as capacidades. Na Alemanha, ouviam-se piadas de propaganda. Os brasileiros, porém, carregavam uma máxima dentro do sorriso: a cobra vai fumar. E no peito, costuraram o emblema da cobra fumando como se fosse um talismã. O símbolo da cobra fumando nasceu dessa contradição, um trocadilho, um desafio. Era ao mesmo tempo ironia e promessa. Aparecia nos ombros daqueles que deixavam para trás a paisagem conhecida e embarcavam rumo à Europa. Não foi apenas uma insígnia, foi um brado silencioso. Ninguém espere menos de nós. A expectativa adversa, zombaria, descrédito, transformou-se em combustível. A viagem em navios de transporte parecia um rito de passagem. Havia a sujeira do convés, a maresia que grudava na pele, o barulho monocórdio das máquinas. No convés, perto de caixas com mantimentos e sacos de correio, os pracinhas liam cartas e escreviam às pressas. Alguns fumavam, outros rezavam. Muitos olhavam o horizonte com aquele mesmo olhar de quem deixa uma casa pela primeira vez. Em 16 de julho de 1944, a frota brasileira aportou em Nápoles. O desembarque foi um choque de sensações. Calor diferente do Brasil, uma cidade ainda marcada pela guerra, ruínas que cheiravam a pó e café. A Itália recebia uma força que vinha da linha do Equador, com sotaques e costumes diversos. O choque com o terreno logo se tornou literal. As linhas de frente no Apenino exigiam algo além da bravura crua,
Montanhas geladas, neblina cortante, solo que se tornava lama como se quisesse engolir botas e esperança. A menção a Monte Castelo vem com esse cenário: picos rochosos, caminhos estreitos e uma resistência alemã bem enraizada. Os combates que se seguiram, especialmente entre o final de 1944 e o início de 1945, seriam um teste formidável de adaptação tática. Antes das vitórias que viriam a coroar a FEB, houve aprendizado duro, perdas e recalibração. Nos primeiros choques, as pracinhas sentiram o gosto metálico da pólvora e a dureza da disciplina. Um ataque mal planejado contra uma posição fortemente defendida mostrou que coragem às vezes não basta. É preciso sincronizar movimentos, coordenar artilharia, entender intervalos e coberturas. Tudo isso em meio a um frio que parecia querer aniquilar o calor humano. A ordem vinha de Mascarenhas de Moraes, que passou a ajustar as operações com pragmatismo, aprendendo com os próprios erros e com o conhecimento dos aliados. Entre erros e acertos, apareceu um espírito de corpo que fazia esquecer, momentaneamente, a distância de casa. Isabel recebia as notícias em cortes, manchetes lidas por vizinhos, cartas censuradas que chegavam com reticências. O correio militar não trazia tudo, muitas vezes trazia apenas o que podia. Ainda assim, as cartas eram o fio que ligava a cozinha a um campo de batalha coberto de neve. Em casa, as amigas cochichavam e faziam perguntas que Isabel respondia com uma paciência de quem separa o medo do dever. A caixa metálica com aqueles poucos bilhetes era para ela uma prova tangível de que o amor estava de algum modo guardado. Isa, querida, sei que dizem que aqui o frio é outro. Eu aprendi a guardar calor nos bolsos, as lembranças de quando a senhora me deu aquele remédio de vó. Se eu fizer algo que te orgulhe, então já valeu. Não me diga para não ser herói, diga-me para voltar. J. Essas cartas tinham um ritmo próprio, frases curtas, descrições mínimas, recados que evitavam detalhar o horror, uma autocensura tanto por causa da censura militar, quanto por um instinto de proteger quem estava do outro lado. Em algumas delas haviam instruções práticas: molhe o curativo com água morna, registre o nome do vizinho para caso algo aconteça. Em outras, rompiam em memórias, promessas de futuro, palavras que agora, no silêncio da cozinha vazia, soavam como promessas de um país inteiro que se lançava à prova. A formação da FEB não foi um simples lote de soldados treinados em campos idênticos. Houve sim aulas de tiro, marchas, manobras com veículos leves, aprendizado de táticas de infantaria, familiarização com armamentos e com o rádio. Integrar tudo isso, num espaço curto, significava transformar civis em militares prontos para a guerra de trincheiras europeias. E foi esse processo que, no Peixoto e em outros campos, produziu homens que, nas palavras das notas oficiais, surpreenderam. Surpreenderam porque, à medida que melhoravam em técnica e disciplina, quebravam narrativas redutoras. O Brasil não era só folclore, era disciplina, era organização, era coragem. O preconceito internacional também teve seu ato. Na imprensa, em mapas e em piadas de corredor, não faltou quem minimizasse a presença brasileira. Mesmo assim, quando as primeiras operações mostraram tenacidade, a percepção começou a mudar. Foi longa a curva que levou de desdém a respeito e depois a um reconhecimento tenso, mas foram nas ações do campo que esse novo olhar foi forjado. O general Mark W. Clark, comandante aliado no teatro italiano, viria a reconhecer publicamente o valor das tropas brasileiras. Essa mudança, lenta e contida, ajudou a transformar não apenas reputações, mas também atitudes, inclusive em relação à integração racial. Os pracinhas marchavam com homens de pele e origens diversas, numa época em que nas forças aliadas, como as americanas, a segregação racial era prática comum. A FEB representou, portanto, uma diferença concreta. A tensão social não era menor que a tensão militar. Muitos homens foram para a guerra com a sensação de que defendiam um país que ainda não os tratavam como iguais. Na Itália, suas atitudes e comportamento começaram a desmontar preconceitos. Poucos militares aliados resistiram ao reconhecimento de que os brasileiros sabiam lutar. Ainda que o processo social fosse mais amplo e só produzisse efeitos maiores anos depois, por exemplo, influenciando debates que levariam, entre outros resultados, à ordem sobre direitos civis, a presença da FEB foi um sinal urgente de que a mistura do Brasil era, paradoxalmente, sua força. Na prática, a aprendizagem militar incluiu pequenos detalhes: usar artilharia de apoio de forma sincronizada, aprender a coordenar elementos de reconhecimento,
manter linhas logísticas em um terreno rocambolesco. As primeiras incursões permitiram aos comandantes brasileiros conhecer a real dureza de operar em montanhas. Monte Castelo foi mais do que um pico a ser tomado, uma escola dolorosa. Entre novembro de 1944 e fevereiro de 1945, batalhas e contra-batalhas surgiram como exercícios de resistência física e psicológica. Muitos dos pracinhas nunca tinham enfrentado o frio daquele nível. Muitos outros estavam lidando com a nostalgia de um país tropical de vegetação exuberante. Isabel escutava as notícias com a esperança dividida. As mulheres da cidade se movimentavam em uma rede de solidariedade, costuravam, organizavam marmitas, adquiriram mantimentos. Algumas frequentavam igrejas, outras clubes. Todas, de alguma forma, participavam de um esforço coletivo. As cartas que chegavam traziam, ao mesmo tempo, a perspectiva heróica e a brutalidade. Era como se cada bilhete viesse com uma parte do mundo do soldado, uma piada, um pedido de remédio, um conselho de mãe. Em algumas, havia desenhos improvisados, letras tortas, pequenas brincadeiras que suavizavam o que era insuportável. Trecho dramatizado de carta. Isa, o frio aqui não perdoa. Hoje dividimos um pedaço de pão e uma lembrança. Contou-se a história de um pedaço de farinha que virou bolo para 10. Não é nada, mas deu vontade de rir. Se eu voltar, quero comer aquele bolo contigo. Jó. Essas cartas não eram registros de operações militares. Eram fragmentos de humanidade projetados para atravessar a censura e o oceano. Ainda assim, para quem ficava, tinham um efeito de barra de metal. Pesavam e sustentavam. Isabel lia e relia as linhas em noites de chuva. Dobrava o papel com cuidado, como se restaurasse o tempo que se havia estilhaçado. O bilhete era uma âncora numa vida que oscilava. Enquanto isso, nos quartéis e nos postos de comando, as estratégias amadureciam. Mascarenhas de Moraes, ciente das dificuldades e do potencial, começou a trocar rotas e ajustar formações. Aprendizado e adaptação nesse ponto eram contínuos. A disciplina aplicada em exercícios, a seriedade no adestramento e a coesão entre oficiais e praças foram fundamentais para que, mais tarde, as vitórias pudessem acontecer. Ainda assim, para chegar às vitórias, houve uma sequência de testes e convites para que a coragem fosse sempre combinada com técnica. Nem todo episódio por trás das linhas foi de confronto direto. Houve momentos de estranhamento cultural. Os brasileiros encontraram no campo italiano hábitos curiosos, um cafezinho forte nas ruas de Nápoles, famílias ainda marcadas pelo racionamento, igrejas com vitrais quebrados e mercados que tentavam retomar alguma normalidade. Em aldeias, as interações permitiram pequenos contatos humanos que desarmavam a hostilidade da guerra. Muitas dessas cenas foram relatadas nos diários. Um menino oferecendo flores, uma senhora servindo sopa, um padre abençoando botas. Essas humanidades foram brechas onde os pracinhas mostraram gentileza e empatia, imprimindo outra idade no contato entre povos. Quando as notas de crédito internacional começaram a mudar, não foi por um único episódio, foi por acúmulo. As ações táticas bem-sucedidas, a disciplina dos contingentes e a coragem dos pracinhas cimentaram uma reputação que desmentia o comentário no Pentágono. Porém, isso não apagou o custo. Cada avanço vinha acompanhado de nomes, padres que rezavam, fotos dobradas em bolsos. Havia uma lista silenciosa, uma contabilidade íntima da dor. Isabel sentiu essa conta pessoalmente quando começou a ouvir rumores de uma investida maior em Monte Castelo. Os boatos vinham em ondas pelo rádio de pilha do vizinho, por cartas que chegavam cortadas pela censura e por vizinhos que falavam em voz baixa. Ela entendia o risco, mas também sentia a possibilidade de que a coragem dele fosse reconhecida. Ainda assim, ninguém podia dizer como terminará um combate no Apenino até que fosse travado. No campo, entre fileiras geladas e rasgos de neblina, havia momentos de pausa, onde a escrita acontecia. Nas noites brancas de lama, os pracinhas raspavam luz de vela e escreviam bilhetes curtos. Às vezes eram cartas manuscritas, às vezes um bilhete dobrado com poucas palavras, o que vinham a se transformar para algumas famílias em último bilhete. O último bilhete aqui não é um documento histórico comprovado para qualquer um em particular. É para esta narrativa um dispositivo dramático, um pedaço de papel que contém a essência de uma vida enviada para a espera.
pode ter o teor de uma bênção, de uma promessa, de uma instrução prática ou de uma despedida. Em muitos casos, os bilhetes chegaram depois de acontecimentos que mudaram vidas. Em outros, permaneceram como ponto de interrogação no tempo. Trecho dramatizado de carta. Isa, se eu não voltar, cuide do nosso jardim. E relembre que eu te disse que preferia morrer ouvindo o vento do nosso quintal do que ficar sem saber como é amar assim. Seja feliz por mim. J. A leitura dessas linhas, em silêncio, transforma a casa. A voz do ausente passa a habitar a rotina. O silêncio do fogão, o vento na janela, a mesa posta a menos. Em muitas aldeias, grupos de mulheres se reuniam para conversar sobre os meninos que partiram, preparavam mantimentos e fiavam relatos. A memória coletiva do país começou a se reconfigurar. O que antes fora apenas notícia distante tornou-se uma teia de rostos e nomes. Na retaguarda, oficiais precisavam equilibrar o valor simbólico da missão com a necessidade concreta de resultados. A presença da FEB, além de militar, era um gesto de soberania. Isso gerava pressão. Mostrar competência era tão importante quanto cumprir ordens. Entre as lideranças, algumas medidas foram tomadas para acelerar a integração de táticas com aliados e para assegurar logística e munição. Os americanos forneceram assistência material e, em muitos casos, equipamento. A familiaridade com o rádio e a mecanização, bem como a adaptação a artifícios de guerra, foi aprendida sob fogo e sob disciplina. Ainda assim, nenhuma manobra política ou logística apaga o elemento humano, a incerteza que corrói os que esperam. Isabel, por exemplo, vivia entre a certeza de que havia feito sua parte e a incerteza de um cardápio que podia mudar a qualquer hora. A caixa metálica que ela guardava era simbólica. Dentro, papéis, um botão que ele arrancara da roupa, um pedaço de sabonete. Em noites de vento, ela abria a caixa e deixava o cheiro de rapé ou o pó de pólvora espalhar memórias. Cada bilhete, cada dobra, era arquivo de um possível presente. A narrativa das pequenas coisas tem sua força, porque a grande história, a da FEB no teatro italiano, das manobras e das conquistas, é feita desses fios. Quando o primeiro ataque a Monte Castelo falhou, o recuo foi amargo. Cabos, sargentos e oficiais discutiram à luz de lanternas as razões do insucesso. Acaso o terreno, falha de coordenação, armamento insuficiente? As respostas surgiram apenas com o tempo e com a prática. Foram aprendizados duros. Aquela primeira tentativa deixou marcas visíveis, trincheiras reviradas, suprimentos consumidos, silêncio entre quem lutou. No vilarejo, a conversa mudou de tom. Havia um cuidado novo nas palavras, olhar baixo e mãos ocupadas. As cartas começaram a falar de homens ausentes com uma delicadeza crescente, e na caixa metálica de Isabel, o espaço entre as cartas ficou mais denso. Cada nova missiva demandava um compasso interno. Lê-la era permitir que a dor existisse. Ignorá-la era recusar a verdade. Ela escolhia a leitura como um ritual de coragem, como se cada frase lida fosse um passo para manter a vida do outro viva. Hoje houve um recuo. Não me pergunte muito sobre isso. Saiba apenas que volto no pensamento todo dia. Se eu chegar a ver a sua pia, prometo que vou te ensinar um nó que aprendi com um amigo. Ria por mim. J. Essa combinação de leveza e gravidade é uma característica de muitas cartas de guerra. O humor, a piada rápida, como se ela blindasse contra o medo. Para quem esperava em caso, o humor era uma oferta de entendimento, um convite para não sumir sobre o peso da notícia. E mesmo com perdas, a espera não deixou de ser um ato político. Era uma escolha de memória, de compromisso. Muitas mulheres, como Isabel, não se casariam de novo, não por orgulho ou mágoa, mas porque havia um pacto íntimo com a memória daquele que foi. Um juramento de marca que transformava uma vida e esculpia o significado de sacrifício no tecido social. Enquanto isso, no teatro das decisões, o reconhecimento por parte dos aliados não veio como um presente imerecido. Foi conquistado sob fogo. A FEB, que começou subestimada, mostraria com ações subsequentes que o Brasil não era apenas uma nota de rodapé. Ainda que as vitórias viessem a ser celebradas com pompa e cerimônia no retorno, o preço pago no processo era real e pessoal. E num desses acampamentos de madrugada, com o vento cortando as tendas, um grupo de pracinhas reuniu-se ao redor de uma lamparina. Um deles, Joaquim, o homem cuja letra Isabel guardava, puxou um papel.
Era uma folha curta, escrita em poucas linhas. Ele a escreveu sabendo que poderia não entregar. Escreveu para dar forma a um pensamento que talvez precisasse ser dito. Havia nas palavras a mistura de carinho e pragmatismo que caracterizou tantos desses bilhetes, instruções, desejos e, por vezes, o derradeiro afeto. Não se pode afirmar que o papel chegou até Isabel. Pode ter sido enviado, perdido, retido por censura. Na narrativa que cruzamos aqui, esse bilhete torna-se um símbolo, o elo entre o que é coletivo e o que é íntimo. Isa, se amanhã eu caminhar mais uma vez naquela encosta, saiba que levo o seu nome no bolso. Se eu não voltar, cuida do sítio. Planta manjericão em frente à casa. É bobo, eu sei, mas me ajuda a imaginar o cheiro de casa. J. Ao terminar a escrita, Joaquim dobrou a folha com cuidado. Entre as botas, a lamparina tremia. Lá fora, a neblina espessava como um pano sobre o campo. Entre as palavras e o mundo estava a espera. Tempo que tece esperança enquanto o mundo decide. Para Isabel, para Joaquim, para milhares de pares de mãos e olhos, a guerra era um espaço onde a vida se pendurava em pequenos gestos. E foi nesse fio tênue que se construíram as histórias que viriam a moldar a memória nacional. Se você sente-se tocado por essa história, se quer acompanhar a trajetória completa da Força Expedicionária Brasileira e conhecer as fontes que sustentam esses relatos, inscreva-se no canal e confira os materiais na descrição. A história que contamos aqui mistura fatos e dramatização. A personagem central é um compósito inspirado em cartas reais e relatos familiares, e tem a intenção de traduzir o que milhões viveram em linhas humanas. A manhã seguinte trouxe movimento, ordens, mapas, uma tensão que fazia o ar vibrar. Havia boatos de uma nova tentativa. Nos quartéis, oficiais retomavam cálculos. Nos vilarejos, as mulheres ouviam o rádio e conversavam em voz baixa. Em mais um dia antes de um ataque, as rotinas se tornaram gestos cheios de significado. A padaria abriu mais cedo, a senhora da igreja acendeu velas e Isabel, por hábito, colocou a caixa metálica em cima da mesa, como quem deposita um pé de esperança sobre algo sólido. O mundo militar conectou-se então com o doméstico. Cartas foram carimbadas, envelopes selados, e nas mãos dos correios militares havia promessas. No fronte, a preparação para um novo movimento envolveu reforço de artilharia, reconhecimento mais cuidadoso, sincronização com unidades aliadas. As lições do fracasso anterior em Monte Castelo enchiam a fala de comandantes experientes. A geografia do Apenino, tão imponente quanto traiçoeira, exigia paciência e técnica. Um avanço precipitado já tinha mostrado seu preço. Agora precisava-se de outra postura. E foi na proximidade desse novo movimento, antes que as novas ordens partirem, que na barraca ao lado de Joaquim, ele rascunhou algo que poderia, em algumas versões da história, ser lido depois como último bilhete. Não porque ele tivesse a intenção de que fosse necessariamente a despedida, mas porque nas narrativas de guerra alguns papéis assumem esse lugar por consequência do que se segue: um ataque, uma conquista, um silêncio prolongado. Isa, se eu tiver que ficar para sempre naquela encosta, lembra do manjericão. Sorria por mim. Se eu voltar, juro que te ensino a pescar no rio. J. Havia naquela escrita a mesma mistura de ternura e leveza que tantas cartas carregavam. Alguém guardaria aquele papel, talvez o enviasse, talvez o segurasse como tombo de sorte. O que viria depois alteraria muitas vidas: batalhas, rendições, fama e mágoa, retornos e ausências. A história coletiva e a história íntima começavam a cruzar seus caminhos de maneira irrevogável. O norte das operações militares apontava para confrontos maiores. O sul da cozinha de Isabel mantinha o mesmo brilho de pão aquecido. Entre esses pontos, a espera tecia sua argumentação. A espera era política, afetiva e também uma forma de resistência. A névoa daquele dia, no Apenino, parecia cobrar. Homens calçados, musculosos e cansados, preparavam-se. O riso que surgiu foi breve e contido. A oração, quando houve, foi simples. Muitos dobraram bilhetes como quem fecha um contrato com o futuro.
Outros fingiam indiferença, com a mesma delicadeza com que no Brasil se encobre o medo com um sorriso. A sensação era de algo que poderia mudar tudo, uma manobra, um erro, uma vitória. E para Isabel, cada batida do relógio aumentava a possibilidade de que aquele compósito de papel que ela guardava se tornasse ainda mais importante, ou começasse a significar outra coisa. As ordens, finalmente, chegaram. Havia um plano revisto, mais cauteloso, mais atento às lições passadas. Cada gesto era coordenado, movimento de artilharia que apoiaria o avanço, infiltrações de grupos de reconhecimento e uma linha de retaguarda que garantiria suprimentos. O silêncio antes do ataque é um tipo de silêncio que pesa como chumbo. Não é ausência de som, mas presença de expectativa. Ali, naquele limiar, muitos escreveram o que lhes passava pela cabeça. Para alguns foi apenas uma nota prática. Para outros, um bilhete que, no futuro, seria lido como o último. E assim, com a madrugada descendo sobre as linhas, com os sinos de pequenas igrejas ao longe marcando o tempo, com homens que tinham sido civis de manhã e pracinhas à tarde, a máquina da guerra ativou-se outra vez. Cada passo, cada respiração trazia consigo histórias que, do outro lado do oceano, aguardavam por uma resposta. Para Isabel, o coração acelerou como se uma corda fosse afrouxando e deixando a vida escorrer. Para Joaquim e seus companheiros, havia o frio da lua e o calor das lembranças. A história, a grande e a pequena, avançava e ainda não sabia seu desfecho. Aquele ataque, como tantos que vieram antes e depois, seria um ponto de virada. Ainda restava um caminho para atravessar. Batalhas decisivas, a rendição de divisões alemãs em Fornovo de Taro, o reconhecimento internacional, os cantos de celebração tímida. E no epicentro disso tudo, o bilhete, seja o que Jair escreveu, seja o que Isabel guardou, continuava a pulsar, como nó de memória entre o íntimo e o coletivo. O ataque em Monte Castelo havia deixado marcas que não se apagavam com medalhas nem com discursos. No campo, entre o cheiro de pólvora e a lama que grudava nas meias, a rotina de ajustar tática e recontar perdas transformou-se em algo sistemático. Lições anotadas em mapas velhos, novas ordens, ensaios de cooperação com as forças aliadas. O plano que levaria à grande virada final exigia disciplina e perseverança. Não havia espaço para heroísmos solitários. A FEB aprendeu a mover-se como unidade coerente, a sincronizar fogo de artilharia com avanço de infantaria, a aproveitar a mobilidade dos veículos leves. Foi essa capacidade de aprender rapidamente e com custo que permitiu a participação decisiva nos últimos meses da campanha italiana. Abril de 1945 trouxe uma aceleração dos eventos. O eixo da guerra na Itália se desagregava. As forças alemãs, desgastadas, tentavam retirar-se ordenadamente para evitar cercos. Entre 27 e 30 de abril, em torno de Fornovo de Taro, desenrolou-se uma sequência de movimentos que traduzem bem a mudança de patamar da atuação brasileira. Não se tratou apenas de enfrentar fogo direto, mas de interceptar rotas, articular manobras com unidades aliadas e impor uma pressão que acabou por culminar na rendição de uma parte significativa das forças inimigas. A operação, coordenada com atenção aos detalhes logísticos e de reconhecimento, mostrou maturidade tática. Há quem descreva aqueles dias como a concretização do aprendizado acumulado desde o primeiro choque nos Apeninos. As imagens que chegaram às linhas de retaguarda eram de ordem e sobriedade. Veículos leves avançavam em colunas ordenadas, equipes de reconhecimento iluminavam trilhas com lanternas, e atiradores de precisão silenciavam pontos críticos para permitir o avanço da infantaria. A rendição, que incluía oficiais e praças alemãs rendendo armas e documentos, foi para os brasileiros um momento de alívio temperado por respeito. Cessar fogo não anulava o preço pago, nem tornava invisíveis os corpos enterrados em valas rasas, os rostos congelados nas fotos dobradas nos bolsos. As reações aliadas foram cautelosas, mas claras. Oficiais como o general Mark Wall, Clark reconheceram, em termos práticos, o valor da participação brasileira. Em cartas e relatórios, homens do comando aliado notaram a disciplina, a capacidade de execução e, sobretudo, a perseverança de uma tropa que vinha sendo subestimada desde os rascunhos do Pentágono. A manchete que outrora transformara o envio da FEB em dor de cabeça adicional viu-se pouco a pouco substituída por relatos que falavam de competência.
Foi um reconhecimento que não apagou o ceticismo prévio, mas que contribuiu para transformar a percepção internacional. Entre as consequências diretas, as histórias de interações humanas também emergiram. Prisioneiros alemães tratavam-se com cautela, médicos brasileiros prestavam socorro quando possível. Havia ali uma forma de disciplina humana que contrastava com a brutalidade da guerra. Um cuidado mínimo com os vencidos que mostrava que a vantagem estratégica podia conviver com dignidade. Para muitos pracinhas, aqueles gestos também faziam parte da luta. Provar que o Brasil não só sabia triunfar, mas que podia fazê-lo com honra. Enquanto isso, nas cidades brasileiras, Isabel continuava a viver o ritmo do tempo dilatado que acompanha quem espera. Os dias de espera estavam marcados por pequenos rituais: varrer a calçada, regar o manjericão que crescera em frente à casa, coerente com os pedidos de Joaquim, que nas cartas frequentemente mencionava o cheiro do quintal, e guardar as missivas numa caixa metalicamente silenciosa. As notícias sobre a campanha chegavam fragmentadas, mas o boato da rendição na região de Fornovo correu mais rápido que a maioria das comunicações formais. As mulheres se abraçavam na rua, rezavam em fila na igreja e trocavam confidências como quem partilha mapas de resistência emocional. Quando os primeiros telegramas oficiais vindos dos comandos relatando avanços mais consistentes começaram a circular, houve expedientes de festa contidos, fogos tímidos, bandeiras improvisadas nas janelas, o som de sanfona que parecia querer tocar de novo a vida comum. Ainda assim, a alegria misturava-se com o temor de uma lista que crescia, nomes de amigos, conhecidos, vizinhos que não voltariam. Cada vitória tinha um preço que se sentia nas cadeiras vazias à mesa. O retorno dos pracinhas aconteceu em ondas ao longo de 1945. Alguns desembarcaram clandestinamente, sem cerimônia pública, e voltaram às suas comunidades sem grandes honrarias. Outros foram chamados para desfiles oficiais. A imprensa local tentou reconstruir a imagem dos homens que tinham ido para a Europa. Era preciso transformar o serviço em narrativa nacional. Em praças as pessoas aclamavam, nas famílias o reencontro era muitas vezes silencioso, carregado de olhares que diziam mais do que falar. A FEB voltava como símbolo complexo, orgulho nacional, lembrança dolorosa e prova de que o Brasil sabia estar no palco internacional. Para Isabel, o regresso de alguns companheiros de Joaquim transformou-se em uma mistura de alívio e impossibilidade. Nunca foi um retorno que envolvesse necessariamente a presença dele. A caixa metálica, porém, continuava a aguardá-lo. Cartas, um pedaço de camisa, o bilhete de Joaquim escrevera numa madrugada de lamparina. A vida social da cidade buscava reinserir aqueles que voltavam. Havia festas que pretendiam normalizar, programas de assistência que tentavam integrar, mas também uma lacuna que nenhuma cerimônia preenche. O bilhete, que a narrativa coloca como símbolo, foi relido tantas vezes por Isabel que suas palavras se tornaram quase orações. Não se pode afirmar como fato histórico documentado para o indivíduo real que todas as cartas chegaram na forma em que foram escritas. A censura, os atrasos e as perdas eram comuns. Neste relato, contudo, o bilhete cumpre seu papel de conexão entre o íntimo e o coletivo. É o fio que transforma a espera em sentido. Lido em voz baixa por vizinhas, por parentes que vinham prestar condolências, ou simplesmente guardado por Isabel, o texto assumiu funções variadas. Eis um fragmento dramatizado, marcado como tal. Trecho dramatizado de bilhete. Isa, se eu não voltar, plante manjericão em frente à casa como prometi. Cuida do nosso quintal como quem mantém a memória viva. Não quero que a saudade te prenda, quero que ela te lembre do que fomos e do que valeu. Seja feliz, não por mim, mas por nós. Jó. Essas linhas, tão simples quanto carregadas, explicam em parte por que algumas mulheres optaram por não reconstruir um matrimônio. Não se trata apenas de uma recusa ao amor futuro. Há nas escolhas de quem guardou lembranças uma intenção ativa: preservar um pacto, transformar o luto em missão e a memória em legado. Isabel, cuja história é um compósito inspirado em cartas e relatos familiares, escolheu permanecer viúva por promessa e por devoção. Cuidar do quintal, das cartas e das memórias tornou-se o seu projeto de vida. Não uma prisão triste, mas um modo de honrar uma história que, para ela, também era parte da história do país. A memória da FEB, contudo, não ficou restrita aos quintais. Nos salões oficiais e nos jornais internacionais havia um movimento lento que relacionava o desempenho militar brasileiro a questões sociais mais amplas. O fato de uma tropa integrada, composta por homens de diferentes origens e cores, desempenhar um papel reconhecido, contribuiu para subtrair argumentos que defendiam segregações como se fossem naturais. Não se trata de uma relação de causa e efeito mecânica. As transformações sociais são complexas e prolongadas.
mas o exemplo concreto de homens que lutaram lado a lado fez parte do repertório que, anos depois, influenciaria debates sobre direitos civis. Entre esses desdobramentos está a Ordem Executiva de 1948, que, nos Estados Unidos, teria repercussões na discussão sobre segregação nas Forças Armadas, lembrando que os gestos no campo de batalha reverberam nas construções políticas que se seguem. Ainda assim, o reconhecimento externo nem sempre foi capaz de apagar as duras questões internas sobre como tratar veteranos, como reinseri-los no mercado de trabalho e como lidar com traumas não visíveis. Muitos pracinhas voltaram com cicatrizes psicológicas que por décadas foram pouco diagnosticadas. Outros lutaram por pensões e reconhecimento institucional. O medo de se tornar apenas uma lembrança nostálgica sem conteúdo levou a sociedade civil a criar associações de ex-combatentes, memoriais e iniciativas de preservação documental. Monumentos foram erguidos, nomes foram gravados, cerimônias repetiram por anos a fio o ritual de lembrar. Nas escolas, a história da FEB entrou de forma gradual no currículo. Livros, reportagens e documentários ajudaram a transformar feitos individuais e coletivos em memória pública. Havia, no entanto, sempre a necessidade de equilibrar celebração e sobriedade, de contar vitórias sem esquecer os mortos. Esse equilíbrio foi, em muitos sentidos, o que deu força à narrativa: reconhecer o preço para salvar a dignidade do gesto heróico. O brasão da cobra fumando, que nasceria como trocadilho e se consolidou como insígnia, passou a ocupar lugar nos anais da memória. Não mais um símbolo de bravata, mas um emblema que lembrava o poder da superação frente ao desprezo. De volta à paisagem íntima, os objetos continham histórias. O botão arrancado de uma camisa, o pedaço de sabonete, as cartas marcadas pela maresia, tudo isso compunha um inventário afetivo que Isabel mantinha como quem vela um altar doméstico. Em festas familiares, era comum que o nome de Joaquim viesse à tona com tremor de voz e risos. Em dias de feriado, Isabel deixava sempre um lugar vazio à mesa, não por rancor, mas como testemunho. Para ela, não se tratava de negar a vida, mas de preservá-la com um propósito: manter viva a lembrança de que um homem havia lá fora cumprido algo que também pertencia à história do país. Quando, anos depois, alguns oficiais vieram à cidade para visitar antigos pracinhas e suas famílias, foram recebidos com respeito. O general João Batista Mascarenhas de Moraes era lembrado nos relatos, assim como as decisões tomadas em níveis altos que transformaram o Brasil num ator coadjuvante e depois num participante observado. Em discursos oficiais, o papel da FEB ganhou tonalidades heróicas moderadas por gratidão e luto. Havia homenagens, entregas de condecorações e placas. Mas as cerimônias públicas, por mais pomposas que fossem, não substituíam aquilo que Isabel e muitas outras, personagens compósito, faziam no dia a dia: cultivar o passado de modo que ele continuasse a ser vivido como compromisso ético. O bilhete de Joaquim, lido em assembleias domésticas, em encontros de ex-combatentes e em memórias gravadas em fitas e jornais, passou a ser citado não como documento legal, mas como testemunho emocional. Era esse testemunho que validava a espera para Isabel. A convicção de que o amor, quando é colocado no registro do sacrifício, se transforma em um tipo de serviço cívico. Não é a romantização da dor, é a tentativa de dar sentido a uma perda. Em seus raros momentos de festa, Isabel conversava sobre jardinagem e sobre a pimenta que crescia junto ao manjericão. Contava como uma promessa simples de ensinar a pescar se tornara a metáfora de um futuro que sempre se adiara. A sociedade, ao longo das décadas, foi testando suas promessas de gratidão. Alguns ex-pracinhas encontraram trabalho estável, outros tiveram de lutar por reconhecimento. As cidades que haviam enviado mais jovens criaram memoriais, placas e dias de celebração. A narrativa construída em torno da FEB passou a ser parte da identidade de muitas comunidades. Era necessário reconhecer que o país havia enviado seus filhos para além dos limites e que, ao fazê-lo, ganhou algo que não podia ser medido apenas por mapas políticos. Ganhou também uma imagem de si mesmo, que postula misturas como força e que afirma a capacidade de intervenção internacional. À medida que o tempo corria, a memória individual mesclou-se à memória coletiva. Registros audiovisuais, cartas publicadas e reportagens ajudaram a materializar histórias que antes estavam apenas em caixas metálicas.
A caixa de Isabel seria, décadas depois, objeto de visita de netos curiosos e jornalistas em busca de material humano. Eles encontraram, comovidos, o bilhete amarrotado, o botão e a foto que alguém havia dobrado entre páginas de um livro. Para os netos, aquelas coisas tinham um valor de um relicário, artefatos que traduzem em matéria a narrativa que não se aprende só em livros. As celebrações públicas, quando ocorriam, sempre lembravam dos vivos e dos mortos. O Estado tentou formalizar a memória com desfiles e condecorações, livros oficiais e menções em discursos. O mundo acadêmico também passou a olhar para a participação brasileira com seriedade. Analisaram-se os impactos estratégicos, as adaptações táticas e a influência simbólica. Surgiram estudos sobre raça, sobre relações internacionais e sobre como a experiência militar brasileira se inscreveu no tecido social do pós-guerra. Em alguns desses estudos, argumenta-se que a presença de tropas integradas contribuiu ao longo do tempo para derrubar argumentos racistas em círculos que precisavam justificar políticas segregacionistas, não por uma causa única, mas por um acúmulo de fatos que tornavam tais políticas insustentáveis diante da realidade. Para Isabel, no entanto, as grandes teses e as análises acadêmicas pouco importavam na prática diária. Ela continuou a varrer a calçada, a cultivar o manjericão e a ler cartas. Um episódio simples e íntimo talvez resuma o que a espera significou. Certo domingo, quando a cidade fez uma homenagem aos pracinhas, Isabel foi chamada ao palco para receber uma lembrança simbólica. Ela subiu, vestiu o broche entregue por um oficial, olhou para a praça e falou poucas palavras. Sua fala não foi revolucionária, mas foi um discurso de sobrevivente. Falou do gosto do café da manhã que o bilhete fazia lembrar, do cheiro do quintal e da promessa de que o manjericão haveria sempre de brotar. Foi uma fala que não exigia aplauso. Ao descer do palco, voltou para a caixa metálica e fechou com cuidado. Houve quem dissesse que Isabel ficou presa ao passado. Houve quem definisse sua permanência como um gesto de grandeza. O que é inegável é que seu comportamento ajudou a definir um modo de lembrar que se espalhou. Cuidado com os objetos, manutenção de histórias, transmissão de memórias por gerações. Ao recusar remarcar a vida conjugal, ela fez uma escolha que, para ela, foi configuração de valor. Não negou a vida, mas a entendeu sob outro prisma, o do testemunho duradouro. No fechamento dessa trajetória, convém olhar para o que as pequenas histórias dizem sobre a grande história. A FEB, que começou como curiosidade e objeto de subestimação, terminou por alterar percepções. Do lado de fora, passou a ser vista como tropa capaz e disciplinada. Do lado interno, foi elemento que ajudou a promover debates sobre identidade nacional. As imagens de homens de diferentes origens marchando sob o mesmo emblema foram persistentes e tiveram eco nas conversas públicas que se seguiram. Havia, assim, um movimento de transformação lenta que ligava a coragem de cada pratibum, cada soldado, ao sentido coletivo. O Brasil pode ser miscigenado e, ainda assim, unido em propósito. O último bilhete, na história de Isabel, não é um documento que certifique a verdade dos fatos. É um símbolo dramático, representação de como uma única folha de papel pode transformar uma ausência em missão. Neste relato, marcado por dramatização inspirada em cartas reais e relatos familiares, aquele bilhete funciona como prova íntima de que a espera valeu a pena, não porque anulou a perda, mas porque foi integrada ao projeto de lembrar, de honrar e de transformar dor em compromisso. Isa. Se eu volto, levo contigo os dias que faltam. Se eu não volto, guarda o manjericão e conta as histórias como se eu estivesse lá, erguendo a voz contigo. Não te peço para me esperar, só para guardar o que fomos e o que servimos. Assim, o nosso amor se tornará história, e a história fará de nós algo que o tempo não consome. J. Essas palavras, lidas tantas vezes, voltam como refrão nas conversas à mesa e nos encontros de bairro. Para Isabel, elas foram suficientes. O manjericão cresceu sempre no mesmo lugar, como se a planta fosse uma memória cultivada. Ela continuou a cuidar do quintal, a abrir a caixa, a contar as histórias. Não se casou de novo, porque sua vida encontrou no cuidado com a lembrança um chamado. Não por amargura, mas por fidelidade. A narrativa da FEB e a história íntima de quem esperou mostram que grande política e pequenos afetos se entrelaçam. Uma operação militar bem-sucedida impacta reputações e relações entre nações.
Uma carta bem escrita transforma um coração e ganha espaço nas memórias de uma cidade inteira. A união desses planos constrói um sentido mais amplo. A espera de Isabel e de tantas outras mulheres foi um contributo silencioso à reputação do país. O retorno dos pracinhas não apagou o custo humano, mas permitiu ao país olhar para si com um pouco mais de sobriedade, reconhecer o valor do sacrifício e o dever de cuidar de quem voltou e de quem ficou. Décadas depois, historiadores, familiares e estudiosos continuam a revisitar aqueles episódios. Relatos orais, cartas guardadas e arquivos oficiais trabalham em conjunto para compor um retrato mais completo. O que permanece no centro dessa tapeçaria é a imagem de indivíduos que, diante do desprezo e do perigo, escolheram agir e, para muitos, doar. E no espaço íntimo dessas escolhas surge a figura de Isabel, personagem ficcional, composto e inspirado em cartas de pracinhas e relatos familiares, que mostra como a memória pessoal pode ressoar na memória nacional. Se esta história tocou você e se há em sua família memórias relacionadas à FEB, compartilhe nos comentários. Há respeito por quem viveu aquilo e atenção às fontes. Na descrição do vídeo estão reunidos materiais e referências para quem quiser aprofundar. Lembrar, ao fim, é também um convite a preservar, a estudar e a honrar. Porque, por vezes, um bilhete amassado numa caixa metálica carrega tanto valor quanto uma vitória em campo. E prova, de modo singular, que esperar pode sim valer a pena.